Queria começar essa quarta do poder falando sobre o quê? O poder de Deus. Quantos já experimentaram do poder de Deus aí? Algo que você possa assim afirmar, foi só o poder de Deus. Não era normal isso ter acontecido, eu não podia ter vivido isso, não tinha condições, nunca ninguém experimentou isso, foi através do poder de Deus, amém? É real, não é? Só que eu estava falando ainda há pouco aqui com a reunião que fizemos ainda há pouco aqui com a galera da mídia, sobre isso. Toda promessa, tudo que Deus fala também está direcionado a se você quiser, se quiserdes. O poder de Deus é real, mas para alcançá-lo precisamos romper, precisamos entrar em outra atmosfera, amém? Precisamos sair do natural, sair do cotidiano, sair da nossa zona de conforto. E eu creio que nessa noite Deus vai nos elevar para que possamos viver crendo, confiando no poder de Deus na nossa vida, que seja atuante a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Pastor, vocês estavam falando aqui sobre a célula da Barra. Tem muita gente perguntando, pastor, nós abrimos uma igreja na Barra? Não. A igreja de Inhaúma está crescendo e está alcançando a Barra, em nome de Jesus. Amém? Se abrir um outro lugar, um outro edifício, mas é crescimento de Inhaúma. Aleluia. Já falaram para mim uma vez, fala assim, pastor, em Inhaúma não dá nada, aí o pessoal não vem, o pessoal... Domingo tinha gente da Barra, do Recreio, do Alto da Boa Vista aqui, amém? O povo vai, como ia, onde Jesus estava, amém? Milhares de pessoas seguiam Jesus, porque conheciam o desfrutar dos milagres de Deus. E eu quero te dizer que você está num lugar onde os milagres de Deus são reais nessa casa. Nós vamos experimentar nessa noite. Então eu separei 5 aspectos sobre o poder de Deus, 5 características, e quero compartilhar breve aqui, para que a gente possa entender e desfrutar. E eu sinto um fluir de Deus nessa noite. Eu sinto que Deus pode, sei lá, te fazer mudar de uma forma sobrenatural hoje, pode fazer você experimentar um milagre hoje, pode fazer a sua mente mudar hoje, pode fazer uma metanoia na sua mente hoje, pode trazer algo no seu coração que vai transformar a sua vida hoje, amém? Esse é o poder de Deus. Se você puder abrir comigo em Atos dos Apóstolos 2:1, eu queria começar falando sobre a primeira característica do poder de Deus, e algo que ardeu no meu coração. Atos dos Apóstolos 2:1, queria ler do 1 ao 4, rapidamente. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queria falar da primeira característica do poder de Deus, e não poderia começar de outra forma, a não ser que a primeira característica do poder de Deus é o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2 vai dizer que veio como um vento impetuoso, e foi naquele dia que o Espírito Santo foi derramado, foi entregue, foi liberado. E o que nós temos hoje, cada um de nós, é o Espírito Santo. Mas pastor, às vezes quando eu estou fraco, tem gente que não tem. Nós temos o Espírito Santo. Agora, estar com o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo é diferente. Um copo de água com um copo cheio de água é diferente. Quem tem muito pode transbordar, pode compartilhar. Quem somente tem, talvez viva sem até entender o que tem. Mas existe uma diferença aqui sobre ter o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Então eu queria falar sobre a primeira característica do poder de Deus, e é a característica do Espírito Santo. Então já quero te afirmar uma coisa: o Espírito Santo habita em você. Se a gente entender isso, e se a gente começar a se alimentar e alimentar o Espírito, nós vamos começar a nos encher do Espírito Santo. E conforme nos enchemos do Espírito Santo,
começamos a entender que o que temos, precisamos compartilhar. O que temos é o suficiente para, em nome de Jesus, operar curas. O que temos é o suficiente para profetizar. Amém? O poder de Deus está conosco. Porque Jesus diz assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós. Jesus, ele declarou, ele já deu um spoiler para o pessoal, para os discípulos: vocês vão receber poder quando derramar o Espírito Santo. E aqui o que aconteceu, que acabamos de ler, foi algo que Jesus já avisou antes: olha, vocês vão receber, vai descer o poder do Espírito Santo. E aquilo que foi derramado nessa passagem já está liberado sobre a nossa vida. Amém? A segunda característica sobre o poder de Deus, e eu quero assim deixar bem claro, porque nós vamos viver quartas-feiras aqui de milagres, quarta-feiras de romper, quarta-feiras de sobrenaturais. Eu quero que você traga doentes, enfermos para as quartas-feiras, para a gente ministrar a cura do Senhor, amém? Existe uma palavra sobre esse ministério, nós vamos ver uma temporada de curas, de milagres, de libertação, e eu quero profetizar e quero declarar e quero ver os milagres do Senhor acompanhando essa casa, amém? Segunda característica é o poder de quê? O poder de uma vida de oração. Abre comigo Atos dos Apóstolos 4:31. A segunda característica do poder de Deus está relacionado a uma vida de oração. Atos dos Apóstolos 4:31. Vai dizer assim, ó: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Quantos creem no poder da oração aqui? Irmãos, o poder de Deus, ele se manifesta através da oração também. Quantos já viveram experiências de orarem e um milagre aconteceu? Você orou e Deus respondeu. Mas pastor, eu já orei e Deus não falou nada. Amém? O controle está nas mãos dele. Ele sabe o que é o melhor, mas a sua oração pode ativar os céus de uma tal forma que o milagre aconteça. Aqui vai dizer que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra do Evangelho. Eu quero te incentivar a viver uma vida de oração. Um dos países que mais cresce no Evangelho é o Japão. Japão, China. E é um lugar que é proibido, que tem várias limitações. Número 1 está a Coreia. Deixa eu ratificar aqui. A Coreia, sabe por quê? Porque o povo coreano, ele é um povo que sabe intensificar uma vida de oração. Eu estava escutando um pastor conhecido falando que foi na Coreia, visitou uma das grandes igrejas e saiu dali se sentindo inferior, porque o povo lá, ele é normal, é natural passar de 6 a 8 horas orando todos os dias. Eles vão para as igrejas, vão para as células, vão para as casas e passam 6 a 8 horas orando todo dia, intermitente. Não à toa é o país que mais cresce no Evangelho. Sabe por quê? Porque existe um poder na oração. Existe o poder de Deus através da sua oração. Então quero já te dizer também, não pare de orar. Ah, mas pastor, eu oro só 5 minutos. Não é o tempo que eu estou dizendo que vai determinar, mas é a sua integridade na sua oração. Que bom seria que a igreja orasse 8 horas por dia. Amém? Mas eu quero te dizer que o poder de Deus, uma das características, é uma vida de oração. Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu tempo de oração? Uma das formas que eu tenho de orar, eu também não consigo parar, talvez, 1 hora em oração, mas você vai me pegar o dia todo falando sozinho. Parece que eu sou meio maluco, mas eu estou vivendo uma vida de oração. Eu estou conversando, eu estou falando, eu estou orando, eu estou clamando. Eu estou falando: Deus, ó, esse projeto que o Senhor me deu, é isso. Deus, olha só, eu estou indo para aquela reunião, fala comigo. Eu estou o tempo todo, talvez
talvez até dormindo, às vezes eu me acordo e olho para o lado e eu estou anotando, porque eu acordei com alguma mensagem, alguma coisa, eu anoto logo no meu bloco de notas, porque eu sei que se eu acordar no dia seguinte eu não vou lembrar mais. Mas uma vida de oração é você estar constantemente conectado com o Pai, conectado com Deus. E eu queria falar da terceira característica, eu separei 5, para que a gente possa destravar e entender e viver essa atmosfera do poder de Deus. Atos dos Apóstolos 7:55. Atos dos Apóstolos 7:55. Esse aqui é forte demais. Aqui muitas vidas estão travadas para viver e para experimentar o poder de Deus por causa dessa característica aqui. Atos dos Apóstolos 7:55 vai dizer assim, ó: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram na porta da fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão estava orando: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Eu quero falar sobre essa terceira característica do poder de Deus. Estevão estava sendo apedrejado injustamente, apedrejado por religiosos, por pessoas que conheciam a palavra, e ele está ali sendo apedrejado, caminhando para a morte. Ele está falando que está vendo Jesus assentado ao trono, está falando tudo isso e o pessoal não quis saber dele, começaram a atacar pedra. Ele, ajoelhado nos seus segundos finais de vida, ele diz: Senhor, perdoa eles. Não os deixe como culpados desse pecado. A terceira característica que eu quero deixar hoje para a igreja do poder de Deus é o poder do perdão. O perdão, ele tem dificultado muitas pessoas experimentarem do poder de Deus. É uma característica que nós, como filhos de Deus, precisamos viver. E olha que Estevão nos ensina: perdoar quem está nos apedrejando. Às vezes a gente não quer perdoar quem falou mal da gente. Às vezes você não quer perdoar alguém que disse que alguém te disse que ela falou mal de você. Talvez você precisa perdoar o teu pai, a tua mãe. Nós estamos pegando alguns casos delicados para tratar e para cuidar, que o perdão é necessário. E uma coisa eu quero te dizer, que você nunca vai sentir vontade de perdoar. Não se engane com isso. Pastor, quando eu sentir vontade de perdoar, eu vou perdoar. Isso é uma grande armadilha do inimigo, dizendo que um dia você vai ter vontade de perdoar, porque essa vontade nunca vai vir. O perdão é uma decisão, e essa decisão só toma quem tem entendimento do poder de Deus. Quem deseja experimentar o poder de Deus não vai ser tolo o suficiente para negar a decisão de liberar perdão. Tem coisas na sua vida que talvez não tenham acontecido porque é preciso o ato do perdão. Porque o perdão destrava uma vida nova. O perdão destrava uma próxima etapa. O perdão elimina uma fase do teu passado para você viver o novo de Deus. Então eu quero te dizer isso e ser bem claro para você. Se existe algo, enquanto o pastor fala aqui, que precisa ser liberado na tua vida, o perdão, eu quero profetizar que hoje você tome essa decisão e declare perdão sobre isso. Talvez perdão de coisas que aconteceram no seu passado, talvez perdão com seus pais, perdão no seu cônjuge, perdão em algo que você sabe que é aquela gaveta que você guardou lá, achando que não vai te dar mais problema, que você não precisa mexer, mas é lá que está a chave que trava o teu futuro com Deus. Então eu quero ser bem preciso nessa noite, que essa noite você decida perdoar, porque o poder de Deus tem a característica de um homem, de uma mulher que entende o poder do perdão. Amém? Por isso que às vezes você não
Não vai. Por isso que você vê, mas não desfruta. Porque existe algo, talvez guardado. Já passou, tem anos, mas aquilo ali está ali. E precisa ser liberado, perdão. E nós vamos, em nome de Jesus, declarar perdão nessa noite. Amém? Quero falar sobre a quarta característica e a penúltima dessa noite. Nós vamos viver uma série de quartas-feiras aí do poder de Deus. E nós precisamos decolar. Por isso que Deus colocou no meu coração isso. Nós vamos tirar tudo que não cabe mais, para que a gente possa todas as quarta-feiras vir decolando e operando cura, operando milagre, declarando maravilhas de Deus nesse lugar. Mas a gente precisa entender algumas características para isso. Amém? Obrigado, Pedrinho. Abre comigo Atos dos Apóstolos 9:3. Foi? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém? Eu quero falar sobre essa quarta característica do poder de Deus. Mudança de vida. Presta atenção nisso. Quem está cheio do poder de Deus, é impossível viver a mesma vida de antes. Quem está cheio do poder de Deus, não pode jamais viver como o velho homem do passado. A característica do poder de Deus é uma vida transformada. Por isso que às vezes tem gente que está há anos na igreja e não consegue converter uma alma para Cristo. Por quê? Porque as pessoas conhecem que você não mudou. Porque as pessoas sabem que você continua ouvindo as mesmas coisas. Porque os teus vizinhos escutam os pagodes que você escuta. Então, se não mudou de vida, não tem poder de Deus. Se não transformou a sua vida, não tem poder de Deus. Porque Saulo antes perseguia, mas um dia Saulo teve uma experiência com o poder de Deus e a vida dele foi transformada a tal ponto que antes ele perseguia e agora ele decidiu ser perseguido porque ele sabia que o poder de Deus tinha alcançado ele. Aleluia! Há uma diferença de quem tem carteirinha de membro e de quem tem uma vida transformada. O que é o poder de Deus? O poder de Deus, ele não se manifesta para quem está, mas para quem tem um coração quebrantado, disposto, transformação e a mudança. Amém? Eu não sei você, mas eu posso falar isso com muita clareza, porque eu não sou muitas coisas, né? Tem gente que é ex-viciado, amém? Ex-viciado, ex-alguma coisa, não sei, ex-gay. Tem muita gente que foi ex-alguma coisa. Eu sou filho de pastor, dei uma desviadinha, mas sabia que se eu ficasse muito tempo, o diabo me pegava. Mas eu tenho uma observação sobre o quanto Deus investe nos improváveis, o quanto Deus investe nos perdidos. E ao meu ponto de vista, o investimento de Deus nos perdidos, porque é a maior propaganda do Evangelho. Por quê? Transformação. Amém? Porque quando as pessoas conhecem o cara que era bêbado, o cara que não queria saber da família, o cara que só fazia besteira, o cara que só fazia o mal, e daqui a pouco essa pessoa falando de Cristo, com uma vida nova, não está mais no bar, está na igreja, está evangelizando, está pregando, está ministrando a cura, está transformando vidas, o quê? Esse é o poder de Deus. Amém? Porque o poder de Deus tem tudo a ver com uma vida transformada. Então eu quero declarar sobre a tua vida, existe o poder de Deus sobre a tua vida, então quero liberar transformação sobre a tua vida, sobre a tua história. Não se conforme em viver a mesma vida como antes. Se você crê que Deus é contigo, a tua vida vai ser transformada. Aleluia!
Não pode ser mais igual, a gente não pode ter os mesmos hábitos, a gente não pode cultuar as mesmas músicas, a gente não pode ter as mesmas referências. Amém? Eu não preciso escandalizar com o teu passado, mas eu preciso sim entender que uma vez Cristo te transformou e agora nova criatura você é. Amém? Eu não posso me conformar, pastora, que as pessoas que antes escutavam músicas seculares, ou gostavam disso, ou gostavam daquilo, porque estão na igreja, não vão deixar de escutar aquilo que gostava de. Amém, não tem problema, mas eu quero te dizer, se você quer viver, experimentar do poder de Deus, você precisa transformar a sua vida. Transformar a vida tem tudo a ver com gostos, tem tudo a ver com desejos, tem tudo a ver com vontades. Amém? Até com comportamento, até com visual. Aleluia! O poder de Deus tem a característica de uma vida transformada. Por isso, que muita gente não converte ninguém da rua. Talvez ninguém nem goste dele da rua, porque a vida não mudou, porque a vida não transformou. E a maior propaganda do Evangelho é a transformação de vidas. Por isso, se a tua vida antes era torta, se antes você vivia no pecado, eu quero te dizer, já existe liberado para você uma nova vida em Cristo Jesus. Mergulha na transformação do poder de Deus, mergulha no Evangelho, porque Deus, Ele tem tudo para fazer com que a tua vida seja diferente. Amém? Eu queria falar sobre a quinta e última característica do poder. Atos dos Apóstolos 16, vamos ler o 25 e o 26. Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Quinta característica é algo que precisa estar no nosso DNA: o poder da adoração. O poder de Deus tem tudo a ver com o poder da adoração. Isso tem muito a ver com sacrifício, tem muito a ver com a tua busca, tem muito a ver com a tua entrega. Abraão, quando ele está subindo para sacrificar Isaac, o que ele diz? Nós vamos ali adorar ao Senhor. A primeira palavra que vai dizer sobre adoração é quando Abraão diz que vai adorar ao Senhor. Ele iria sacrificar, mas ele diz, nós vamos adorar ao Senhor. Então, se você quer desfrutar e quer viver do poder de Deus e quer experimentar a cada dia na sua vida o poder de Deus, você precisa ter uma vida de adoração. Aqui tá difícil aqui, a batalha é forte. Amém? A palavra vai dizer que, mas Satanás ele está vencido já, ele não tem força sobre isso. Quando a gente fala do poder de Deus, assim como aqui nós estamos falando, o inferno estremece, porque quem já apanhou uma vez, quem já perdeu uma vez, sabe que o vitorioso está vindo, sabe que o poderoso está vindo, sabe quem é o Rei dos Reis, sabe quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aqui não, Satanás. Aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouvindo. Os caras estavam presos, acorrentados, estavam no madeiro, mas eles estavam à meia-noite adorando ao Rei dos Reis, adorando ao Senhor dos Senhores, adorando a Deus. Eu quero te dizer que essa meia-noite aqui, eu quero declarar sobre a tua vida. A meia-noite ali talvez seria o momento mais doloroso para eles, porque
No dia seguinte, provavelmente sairia a sentença deles. No dia seguinte seria realmente o último dia deles. Mas quando diz aqui a meia-noite, eu quero falar para você que a meia-noite de Paulo e Silas pode ser o momento que você tem passado mais doloroso. Pode ser o processo que você está vivendo. Mas se você entender sobre o poder da adoração, assim como aconteceu aqui, terremotos podem mudar a situação, as correntes são quebradas, as portas que estavam fechadas se abrem. Por quê? Porque existe um poder na adoração. Então, não é possível experimentarmos do poder de Deus se a gente não entender algumas características que precisam estar em nós. Algumas características que precisam estar em nós a cada dia, todos os dias. E cada vez que a gente entende sobre essas características, mais desejo a gente tem e mais entrega a gente tem para poder desfrutar daquilo que já está liberado sobre nós. Hebreus 12, 26 vai dizer o seguinte: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção de que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu quero declarar para a tua vida que tudo aquilo que pode ser abalado não vai fazer mais parte da sua vida. Tudo aquilo que não vem de Deus não vai mais fazer parte da tua vida. Tudo aquilo que você sabe que não tem a ver com o poder de Deus, não tem a ver com uma vida de Deus, seja abalado nessa noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que pode ser abalado, sim, mas tem algo que é inabalável, que é o poder de Deus. Tem algo que é inabalável, que é o reino de Deus. Tem algo que é inabalável, que é o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. O resto nessa noite cai por terra agora. O vício cai por terra agora. A depressão cai por terra agora. Os traumas do passado caem por terra agora. Tudo isso pode ser abalado nessa noite, em nome de Jesus. Mas o poder de Deus é inabalável. A glória de Deus é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Mas você pode pensar assim: pastor, eu ando tão fraco. Pastor, eu ando tão para baixo. Irmãos, a Bíblia é um manual que não tem como dar errado para ninguém que o segue. Não tem como. Não tem como. Quero ler esse último versículo, 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você andava fraco? Você está passando um processo doloroso que tem te atormentado? Eu quero te dizer que é hoje, é nesse período que o poder de Deus se manifesta na sua vida. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. É nesse momento que o poder de Deus se manifesta na tua vida. Sabe? Eu tenho vivido isso, tenho experimentado isso. Eu não quero ser crente para seguir um ritual. Pastor, eu não quero bater ponto em igreja. Eu não quero isso. Eu quero experimentar maravilhas do Senhor. Eu quero experimentar milagres. Eu quero romper. Eu quero mudar todo dia a minha mente. Se eu hoje acho que eu tenho o suficiente, eu quero amanhã acordar com uma mente renovada. Eu quero crendo que Deus tem um dia diferente para mim. Eu quero crer que todas as terras pertencem a Deus. Eu quero crer que tudo pertence ao meu Senhor. E quando eu começo a entender sobre o poder de Deus, eu começo a abrir a minha mente de Inhaúma para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para outras nações, porque todas as terras, todas as nações pertencem a Ele. E se pertence a Ele, eu tenho a minha herança. E se pertence a Ele, eu tenho autoridade para também pisar e ser abençoado e abençoar essas terras.
Sabe, precisamos romper, igreja, precisamos abrir a nossa mente, precisamos renovar a nossa mente, precisamos abrir e entender que o poder de Deus é muito maior do que você já experimentou. O poder de Deus vai muito além do que você já leu, o poder de Deus vai muito além do seu conhecimento, o poder de Deus vai muito além da sua realidade. E talvez ainda não aconteceu, porque você ainda não experimentou de viver com essas características e começar a romper, a começar de você, a começar de mim. Porque talvez o seu maior milagre dá um upzinho na tua realidade. Esse não é o seu maior milagre. O seu maior milagre é Deus transformar aquilo que homem nenhum poderia fazer. E você dizer, a sua história foi transformada, porque Deus tocou na minha vida. Não era possível, ninguém viveu isso, na minha casa nunca ninguém aconteceu, seria impossível, na história da minha empresa nunca aconteceu, essa vaga nem tinha, não tinha. Deus operou um milagre. E não é clamar por um aumento, não é clamar, irmãos, é viver uma vida do poder de Deus. Eu tenho clamado por isso. Eu tenho clamado pela nossa igreja, eu tenho clamado para que Deus possa operar. E vou te falar algo, Deus está fazendo coisas que eu me espanto, confesso. E Ele está fazendo. Não estou falando só de Barra não, irmão, estou falando de Inhaúma. Deus tem um amor por essa casa, que talvez a gente seja até indigno de dizer que a gente faz parte, porque Ele ama muito mais do que a gente ama essa casa. Ele tem gratidão por esse lugar. Ele tem zelo, Ele tem cuidado por esse lugar. Porque aqui existe, pastor, um poço que foi cavado há muitos anos. E o Espírito diz que tentaram sujar esse poço, que tentaram jogar sujeira no poço, tentaram escoar esgoto para esse poço. Mas aqueles que tentaram isso vão ver um poço maior e alimentando e jorrando muito mais água, muito mais água, muito mais água, para muitos mais lugares. Vai além de Inhaúma. O poço aqui vai alimentar além de Inhaúma, porque o poço foi cavado segundo as orientações de Deus. E tudo que a gente faz com orientação de Deus não vai ter tempo de validade. Tudo que é feito com orientação de Deus dura de gerações em gerações. E os nossos filhos, pastora, os seus filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão se alimentar dessa fonte também. Talvez o seu neto, talvez o seu filho vão ser os próximos pastores, os próximos ministros. Talvez os seus netos, os seus bisnetos vão ser enviados para as próximas igrejas de outras nações, porque aqui existe uma fonte inesgotável. Aleluia! Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Quero fazer 2 orações. Primeiro, eu quero orar por você que está entendendo que você precisa entrar nessa atmosfera de viver uma vida com Deus. Primeira coisa que eu quero te falar, você já tentou antes, mas as vozes disseram que você não podia por causa do seu pecado. Não. Esse é o momento de você usar o benefício da cruz. Porque alguém morreu na cruz, e não foi qualquer um, foi Cristo Jesus, para que pudéssemos receber o arrependimento, pudéssemos desfrutar do poder do arrependimento. A cruz é um sinal não de morte, mas de uma nova vida em Cristo Jesus. Fica de pé, eu quero encerrar em oração com a igreja. Hoje é uma noite, uma quarta do poder. E quando declaramos que o poder de Deus vai operar nesse lugar, é porque Ele vai tocar em vidas, Ele vai transformar vidas. E assim será. Eu quero orar por você, primeiramente, que precisa fazer. Você já entendeu tudo isso. Mas nós precisamos fechar as brechas, fechar as acusações. E o primeiro passo que eu quero que você dê nessa noite é que você levante as suas mãos, você que precisa hoje fazer uma aliança com Cristo, ou talvez renovar a sua aliança com Cristo. Você já conhece o Evangelho, você já viveu, já talvez até frequentou alguma igreja, mas você precisa hoje, você estava afastado, estava vivendo um caminho afastado da palavra. Essa é uma noite de você dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, estou voltando, renovo a minha aliança com Cristo Jesus. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Não perca a oportunidade, porque
Essa é uma quarta do poder. Essa é uma noite onde você precisa declarar: Senhor, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Eu vou viver tudo que a Tua palavra diz sobre mim. Eu não quero nada menos do que isso. Eu quero viver a cada dia do poder de Deus sobre a minha vida, do poder de Deus sobre a minha casa, sobre o poder de Deus na minha história. Por onde eu passar, o poder de Deus vai se manifestar.